Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Top Militar. Nesse vídeo você verá que os países que fazem fronteira com o Brasil estão muito preocupados, pois o Brasil pode conquistar os seus territórios. Saibam tudo neste vídeo a seguir. Embora a conquista de riquezas naturais como petróleo ou terras agricultáveis seja o pano de fundo para quase toda guerra de invasão territorial, uma das estratégias mais antigas usadas por governos de países para atacar e ocupar territórios estrangeiros é usar como argumento ter superioridade étnica em determinada região estrangeira, o que, segundo eles, justifica então que aquela região seja conquistada para se fazer uma espécie de reparação histórica, no que pode ser inclusive enquadrado em um dos preceitos da ONU, o de autodeterminação dos povos. É exatamente isso que Putin está fazendo. Ele tem ao seu lado o argumento de que estas regiões que a Rússia conseguiu conquistar da Ucrânia são povoadas majoritariamente por população que, embora tenha cidadania ucraniana, por terem nascido em território que é legalmente parte do território da Ucrânia, mas são, na verdade, em maioria, uma população étnica e culturalmente russa, ou seja, uma população que é descendente de russos, que fala o idioma russo, que se identifica com a cultura russa e que possivelmente iria preferir que aquela região fizesse parte da Rússia e não da Ucrânia. Já o lado ucraniano argumenta que, embora sejam hoje regiões de maioria étnica russa, estas regiões foram historicamente conquistadas e colonizadas pelos ancestrais dos ucranianos, povo que falava o idioma ucraniano e que, por isso, a Rússia deve respeitar o direito internacional e retirar suas tropas destas regiões. Eu não vou entrar aqui no detalhe de qual país tem razão, pois na história temos outros exemplos que podem referendar ou não este tipo de argumento. Por exemplo, Hitler usou o mesmo argumento de Putin, de uma superioridade étnica germânica em algumas regiões fronteiriças para justificar e dar início à expansão territorial da Alemanha, que culminou na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, vemos o caso do Kosovo, que é uma região ocupada desde o século VII por povos eslavos, ou seja, há mais de 1200 anos que o Kosovo foi uma região colonizada por povos que são os ancestrais dos atuais sérvios. Ainda no ano de 1018, vários pequenos reinos sérvios se instalaram na parte noroeste do Kosovo, liderando a resistência eslava contra o domínio do Império Bizantino, que havia invadido a região. E após quase 200 anos de resistência sérvia, por volta do ano de 1180, os bizantinos foram finalmente expulsos da região pelos sérvios, e o Kosovo se tornou uma região que é uma espécie de local de nascimento cultural do povo sérvio. Mas em 1455, outro império, desta vez o otomano, de maioria muçulmana, invadiu a região, e para diminuir o ímpeto de resistência dos sérvios, que são em maioria cristãos ortodoxos, então começou um grande processo de imigração de população étnica albanesa muçulmana para a região do Kosovo, um processo que, mesmo após a queda do Império Otomano, já causou diversas guerras entre as populações étnicas sérvia e albanesa no Kosovo, e que culminou que atualmente, embora o Kosovo siga sendo um território da Sérvia, a maior parte da população do Kosovo hoje em dia é etnicamente albanesa, mais de 90% da população, e que deseja independência da Sérvia. Neste caso, a quem você daria razão, aos sérvios ou aos albaneses? E ainda que o Brasil nunca tenha feito um processo de imigração de população com o intuito de dominar e conquistar uma região, como fez o Império Otomano no caso do Kosovo, mas ainda assim, as imigrações de brasileiros para países vizinhos já fizeram com que brasileiros e seus descendentes sejam maioria em algumas regiões de fronteira, e que inclusive, em um dos casos, a população já demonstrou abertamente o desejo de pertencer ao Brasil.
E isso pode ocasionar que no futuro, caso haja uma perseguição brutal dos governos estrangeiros a estas populações culturalmente brasileiras, e se em nosso país tivermos um presidente nacionalista ou até mesmo um belicista como Putin, estaria formado o cenário necessário para que o Brasil entre em uma guerra de expansão territorial, com o argumento de que haveria uma superioridade étnico-cultural brasileira naquela região. Vamos analisar agora os 3 casos em que isso é mais latente, do menor para o maior caso. O primeiro caso é o da Guiana Francesa, que tecnicamente é um departamento ultramarino da França, como se fosse um estado francês, localizado ao norte da América do Sul, fazendo fronteira com o estado brasileiro do Amapá. Na prática, é ainda uma vergonhosa situação de colonialismo europeu em pleno século XXI. Quem nasce na Guiana Francesa é um cidadão francês, como quem nasce em Paris. Entretanto, desde a década de 80, se iniciou um grande processo de imigração de brasileiros para aquela região. A primeira onda de imigrantes brasileiros imigrou de forma legal e foi responsável por literalmente construir as principais infraestruturas de Cayena, a capital da Guiana Francesa. Depois outras levas de imigrantes ilegais chegaram do Amapá e do Pará e foram para trabalhar com a pesca. E a última leva de imigrantes ilegais é proveniente principalmente do Maranhão, que foram trabalhar com o garimpo ilegal. De modo que hoje, 30% da população da Guiana Francesa é formada por brasileiros e seus descendentes. Em muitos bairros de Cayena e outras cidades se fala o português ou uma mistura de português com francês. Paris já identificou a grande ameaça que representa este crescente aumento da população brasileira e de seus descendentes na Guiana Francesa e faz de tudo para impedir a entrada de mais imigrantes ilegais do Brasil, pois se permitirem que em alguns anos a população da região se torne em maioria de brasileiros e seus descendentes, haveria então conjugado com outros fatores como as economias da Guiana Francesa e do Brasil, divergências geopolíticas entre os dois países e um aumento da capacidade militar do Brasil, um grande risco de que Brasília ordene uma invasão da região para anexá-la ao território brasileiro, mais ou menos como China e Índia fizeram com Portugal, quando anexaram Macau e Goa, ex-colônias portuguesas. O segundo caso é o do Paraguai. A partir da década de 70, uma grande leva de imigrantes brasileiros provenientes do sul do Brasil, especialmente do Paraná, começou a migrar para o Paraguai em busca de terras férteis e baratas. E hoje, cerca de 50 anos depois, pode-se dizer que os imigrantes brasileiros literalmente mudaram totalmente a economia do leste do Paraguai, transformando o país em uma verdadeira potência do agronegócio. Os brasileiros e seus descendentes falam o idioma português no seio familiar e até mesmo no ambiente de trabalho. Até nas escolas é necessário um ensino bilíngue, tamanho o número de descendentes de brasileiros no leste do país. A própria mídia paraguaia se mostrou impressionada, fazendo reportagens mostrando a grande influência dos chamados brasiguaios, que já são maioria em diversas cidades da fronteira e muito influentes na economia e política da região leste do país. Existe no Paraguai uma guerrilha esquerdista chamada Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, que elegeu os brasileiros como alvo e realiza ataques contra fazendeiros brasileiros. Inclusive, a esquerda política paraguaia é extremamente xenófoba contra os brasiguaios, militando pela expropriação de terras e deportação de volta ao Brasil, mesmo que sejam homens e mulheres já nascidos no Paraguai e que tenham comprado terras legalmente. Aqui estão todos os elementos necessários para que, se um político de esquerda radical chegue ao poder no Paraguai e comece a perseguir os brasiguaios, e por outro lado, um político belicista chegue ao poder no Brasil, então ele terá tudo o que precisa para atacar o Paraguai, para anexar território, pois o Paraguai é um país militarmente mais fraco, com muitas terras férteis, e ainda terá o argumento perfeito de que está apenas defendendo os brasiguaios contra um genocídio.
E por último temos o curioso caso da região de Purus, no Peru. É uma região amazônica, totalmente isolada do restante do Peru. A única forma de se chegar até lá é por avião, e este é um dos motivos que esta região habitada por cerca de 5.000 indígenas seja quase que completamente abandonada pelo governo peruano. E por isso, quando precisam comprar algo ou até mesmo de uma consulta médica, estes indígenas peruanos fazem uma viagem de barco de aproximadamente 3 horas para conseguirem chegar até a fronteira com o Brasil, onde tem acesso à rede de saúde e ao comércio do lado brasileiro. A maior parte dos jovens, adolescentes e crianças desta região indígena peruana já tem cidadania brasileira e representam 80% da população do Purus, pelo simples fato de que as peruanas do Purus precisam ir até o Brasil se quiserem ter assistência médica durante o parto. Assim, a Federação de Povos Indígenas do Purus enviou formalmente um ofício para o governo peruano pedindo uma série de melhorias para a região. Caso contrário, eles ameaçam o governo de Lima, dizendo que irão pedir a anexação da região ao Brasil. O que o Brasil mais tem e não precisa mais é terras, ainda mais que para anexar estes territórios estrangeiros do Paraguai e do Peru, estaria comprando uma briga desnecessária com os Estados Unidos, que se considera a polícia do mundo. E no caso da Guiana Francesa, seria uma guerra direta e desnecessária contra a própria França. Entretanto, caso um dia a população brasileira nestes territórios comece a sofrer intensa perseguição e até mesmo genocídio, aí sim se justificaria uma ação militar para proteger os brasileiros e seus descendentes, conseguindo no mínimo garantias formais e firmes do fim das perseguições, ou quem sabe até mesmo conseguindo uma independência para estas regiões. É isso aí, guerreiros! Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou sobre esse assunto. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para o canal. Um abraço e até logo!